Olá, amigo assinante, estamos iniciando nosso programa Grandes Negócios na TV. Hoje um convidado muito especial, José Ailton Bononi Júnior. Ele é empresário em nossa cidade, filho de italianos, vindo da querida Itália, e é sócio da empresa Grife de Carne aqui em nossa cidade. Tudo bem, José? Tudo bem. Na verdade, vou chamar de Júnior, acho que as pessoas comem mais... Bem melhor. Então tá bom. Júnior, você tem uma família que tem por tradição a venda de carnes, né? Ou trabalhar com produtos alimentícios, especificamente a carne. Isso vai mais de 45 anos, né? Isso mesmo. Isso mesmo. Foi quando os meus avós vieram da Itália, eles eram Cafeicultores. Cafeicultores. Lá não sei se você conhece, Ribeirão Preto, Aramina. Conheço, adoro aquela região. Então, aí eles tinham fazendas. Eles começaram primeiro como é que fala? Empregados. Aí depois eles ganharam terras e começaram a produzir. Uhum. Aí depois começaram a comprar gado e começaram a ter açougues, frigoríficos. Isso lá naquela região ainda? Lá na Aramina. Tá. Aí depois eles vieram para Guarulhos em que ano? Meu pai veio mais ou menos em 65, por aí. 65. 65. E chegando aqui, o que eles foram fazer? Né? Meu pai foi trabalhar no frigorífico Hermes. Ah, antigo frigorífico Hermes, lembro. Hermes. Uhum. Lá ele fazia linguiça, salsicha, desossava as carnes. Quer dizer, ele já tinha uma prática nisso, isso foi acabando fazendo parte da vida dele como profissão. Foi sim. Então essa tradição da família foi desde a época de Ribeirão Preto, já vindo para cá? Isso mesmo já. Bacana. E você, parece que desde pequeno, você sempre esteve ao lado do seu pai, né? Isso. Desculpa. Eu sempre fiquei com ele trabalhando, tudo, mas eu saí um tempo, fui estudar, fui fazer faculdade, eu fiz farmácia, bioquímica, fiz mestrado em farmácia magistral. Aí depois eu acabei vindo ajudá-lo, né? Não teve jeito. Bacana, mas o seu pai, você estava dizendo assim que quando ele veio para Guarulhos, ele veio para trabalhar no frigorífico Hermes, né? Isso mesmo. Bom, ele deixou de trabalhar num dado momento no frigorífico Hermes e foi montar seu próprio açougue. Não, antes disso, ele foi trabalhar na Microlite, onde ele conheceu a minha mãe. Ah, que bacana. Aí ele acabou a Microlite acabou mandando ele para o Nordeste. Sim. Aí ele não quis, ele saiu e foi montar seu próprio negócio. Aí eu fazer o que eu sei fazer. Então ele lembrou toda aquela experiência com açougue e foi montar o seu próprio açougue, né? Isso mesmo. Como é que foi o primeiro? Você lembra disso ou não? Não, eu não era nascido ainda. Mas assim, minha mãe conta que foi muito difícil. A gente morava na Vila Tijuco, não sei se o senhor conhece. Sim, ali. conheço. E aí foi muito difícil. O primeiro açougue, como conquistar cliente, saber administrar. Foi uma época bem difícil. Que ano era isso, você lembra? Eu acho que foi mais ou menos em 69, 69. 60. Foi o primeiro açougue dele? Foi o primeiro açougue. E ele trabalhava sozinho? Sozinho, era só ele e minha mãe ajudava ele. Uhum. Só que aí minha mãe acabou tendo os filhos, ele ficou sozinho. E é interessante isso para o nosso telespectador, porque as dificuldades do início de uma empresa são sempre grandes, né? Principalmente o teu pai, que não tinha experiência como empresário propriamente dito. Ele era funcionário da Hermes e foi ser empresário. Depois da Microlite, você também comentou. Eles comentaram as dificuldades que eles tinham naquela época? Bastante, porque tinha inflação, tinha aumento de mercadoria, tinha várias coisas assim que ele não sabia como lidar, administrar aquilo. Então ele acabou perdendo muito. E aí, com o tempo, ele aprendeu realmente, mas... Sim, mas na marra, né? Foi na marra, foi difícil porque não tinha ninguém, né? Uhum. Não sabia fazer uma conta, como colocar lucro, tirar, e assim não tinha ninguém que auxiliasse naquela época. Poxa, depois de muito tempo ele foi aprendendo. Pegando o jeito, né? Foi, depois de apanhar. O duro é isso, né? Que às vezes a pessoa tem até prejuízo propriamente porque não sabe como fazer essa divisão dos lucros, tudo, né? Isso é verdade. E eu, quando comecei com ele também, foi muito difícil porque eu não sabia nada. O meu negócio era farmácia. Sim. Aí fui para o açougue, aí tive que aprender tudo. Isso que eu ia comentar agora. É importante, numa empresa como a de vocês, uma empresa familiar, pensar em sucessão. Ou seja, o teu pai um dia precisa se aposentar ou realmente deixar e precisa que alguém toque os negócios da família. Como é que foi essa transição? Foi fácil? Ou ele aceitou numa boa? Foi meio difícil, porque assim, você pegar uma pessoa o filho que nunca trabalhou, não sabe lidar muito bem com aquilo, e ensinar
é muito difícil, porque assim a gente jovem, nós somos teimosos demais. Sim. E assim, e para a gente aprender é difícil, né? Você saber os cortes da carne, saber como colocar o lucro, como fazer um funcionário olhar aquilo como se fosse dele também, é muito complicado. E como você é filho, você nunca é visto como um líder, né? É muito difícil. A exigência é maior, né? É maior para você. Agora, me diz uma coisa, é um ramo muito específico a questão de carnes, né? O teu pai, ele se preocupava, assim, ele não, toda vez que fala em sucessão na empresa, dá a impressão de que ele está velho e vai morrer, né? Tem essa visão, muitas vezes, os mais antigos, né? Mas isso tem uma passagem importante, né? De passar realmente o aprendizado para você, né? Foi mais ou menos assim. Eu estava trabalhando fora, aí eu falei, pai, eu quero montar o meu próprio negócio. Ele falou, mas você quer montar o quê? Eu falei, eu queria montar uma farmácia. Ele falou, não, vamos montar açougue, que é o que eu sei fazer, e vou te ensinar. Eu falei, então tá bom, vamos para lá. Aí ele foi, comprou o açougue e falou, Júnior, você tem que começar a fazer desse jeito aqui. A carne entra, tem que desossar, colchão mole, colchão duro, lagarto, patinho. Ela perde tantos por cento, tem gordura, tem sebo, aponeurose, tantos por cento de água. Todas as dicas. Só que, a princípio, você não... o que é isso aqui? É um mundo diferente, né? Você coloca aqui, você pega um copo, você coloca ali, é R$1. Você coloca 30%, dá R$1,30. Só que o comércio de carne não é isso, né? Porque além dele perder o sangue, ele perde a gordura, perde o sebo. Entendi. E aí eu não entendi aquilo. Foi difícil. Aí ele foi me passando devagarzinho. Um pouco de teimosia minha, né? Achando que tudo era daquele jeito, mas não foi. Aí até hoje... Aí eu fiz cursos também, fui fazendo cursos. Mas você chega a colocar a mão na massa também, lidar com a carne ou não? Só a parte administrativa? Só a parte, eu cuido da parte administrativa e meu pai cuida da outra parte burocrática, funcionário, contador, essas outras partes. Bacana. Diz o seguinte, hoje vocês têm quantas unidades na cidade? São duas. Aonde são as unidades? Uma na Paulo Faceni e uma na Vila Rosália. O nome da empresa é o mesmo? É o mesmo. Como é que é? É Grife da Carne. Grife da Carne. Grife da Carne. Interessante. E o que vocês comercializam lá? São todos produtos de carne, o que mais? A gente comercializa peixes nobres, são as carnes búfalo, jacaré, javali, cordeiro, pato, rã. São as carnes, assim, exóticas, né? Que eles chamam de exóticas ou carne de caça. Uma que a gente comercializa melhor são os cordeiros, rã, javali, que são os tops de linha de venda. Entendi. Búfalo também a gente está introduzindo agora. Então quer dizer que são carnes exóticas, como você disse, e carnes também com corte especial, não são aquele padrão de açougue normal? Não, assim, você vai comprar, vamos supor, uma carne simples, colchão mole. O nosso colchão mole ele é extremamente limpo, ele não tem aquela capa de gordura em cima. Ele é chamado de head, né? Porque ele não tem gordura, ele é extremamente limpo. Bacana. O patinho, o baby beef, que é o alcatra, só que tem duas subdivisões. O bombom da alcatra, que é a parte redondinha, que é a parte mais macia, e o baby beef, que é aquela parte que tem a gordura. É extremamente limpo, macio, maturado. São cortes nobres, né? Bacana. Que a gente chama. Então, sem questão de entrar no mérito do preço, deve ser uma carne mais cara diante da qualidade e de que praticamente aproveita 100% da carne que você compra, né? Isso, quem consome, desculpa. 100% da carne, né? 100%. Esse é um grande diferencial. O que você tem mais de diferencial na empresa que atrai o seu cliente? O diferencial é a limpeza. Primeiro, quando você entra no açougue, você não sente aquele cheiro de sangue, nem mosca você vê. São as embalagens a vácuo que a gente coloca, que além de ela ser mais higiênica, ela traz assim também conserva muito mais a mercadoria por não ter oxigênio. Sim. Né? A gente elimina o oxigênio, ela diminui bastante a contaminação, né? Microbiana. Então esse é um diferencial nosso. O fato de você ser farmacêutico ajudou em alguma coisa ou de alguma forma contribuiu no dia a dia da empresa? Olha, particularmente ajuda, assim, como nessa parte de limpeza, parte, como diz assim, das embalagens que a gente começou a introduzir, essa parte farmacêutica ajudou bastante. Bacana. Né? Que é a limpeza, a lavagem das mãos dos funcionários, o barbear, o corte da carne, assim, a limpeza da mesa sempre branca, passando álcool nas bancadas
E um pouco de cloro, né? Diluído, que a gente chama, né? Que é o hipoclorito. Diluído para poder fazer a limpeza das bancadas. Isso acabou sendo a faculdade ter uma utilidade importante para a empresa do seu pai, Foi bem legal assim a gente colocar. No começo foi muito difícil. Implantar suas ideias. É bem difícil. Mas conseguiu implantar mais ideias do que essa dentro da empresa? Consegui colocar os cortes argentinos também, que aí acabei indo para a Argentina, para a Itália. Aí eu trouxe esses cortes nobres também, que hoje são bem vendidos. Bacana. E gestão da empresa, como é que é lá? Quantos funcionários vocês têm nas duas empresas? Hoje, nas duas, dá 20. 20 funcionários? 20 funcionários. Como é que é a gestão dia a dia da empresa? Os funcionários acabam opinando, dando ideias, há uma interação entre a direção, os funcionários, como é que funciona a tua empresa? Ah, sim, os funcionários, eles dão ideias também, porque aquilo não é uma ditadura, você tem que aceitar as ideias deles também, porque eles também têm ideias boas. Claro. Né? Claro. Então a gente aceita, sim. Hoje, olha, a gente podia fazer, sei lá, uma limpeza diferente, um corte. Hoje podia dar uma folga diferenciada para quem chega atrasado. O funcionário chegou atrasado. Vamos dar uma punição legal para ele, assim? A gente dá uma folga para aquele que não chega atrasado. Sim. E tira dele, coisas assim bem legais assim que ajuda o andamento da empresa. E eles participando, parece que assim, mesmo que seja uma penalidade dura, como você dá um desconto, alguma coisa, acaba sendo absorvido de uma maneira melhor, né? Porque teve a participação deles, né? Isso, legal, assim, o funcionário que suja muita roupa, que vai trabalhar sujo, eles mesmos falam, olha, você está vindo trabalhar sujo, a gente está num ambiente nobre, um ambiente no centro de Guarulhos, vamos trabalhar limpo. Eles mesmos dão bronca nos próprios colegas para poder sempre estar arrumado, porque é chato. Claro. Uma pessoa vai comprar, vê o cara sujo, uma gola suja, aí eles mesmos falam, olha, não é legal, o cliente vai pensar que aqui é um lixão, alguma coisa assim. E essa mentalidade, foi você que conseguiu introduzir ou seu pai já pensava dessa forma? Meu pai, ele pensava dessa forma, mas ele não conseguia introduzir. Aí, quando eu cheguei, que eu fiquei fixo no comércio, a gente foi conseguindo devagarzinho. Mas com bastante restrição. Agora, graças a coisa está fluindo mais. Está fluindo bem. Você está há quanto tempo com o seu pai lá? Estou há 5 anos. 5 anos já? 5 anos. Uma coisa que eu gosto muito de fazer churrasco, gosto muito de carne, gosto de cozinhar, tenho uma certa dificuldade de identificação de carnes, né? Dá uma pequena aula para a gente de como funciona para identificar certos cortes, para ver se é macio ou não. Como é que você sugere isso? Olha, a princípio, para saber se é macio ou mais dura, isso daí é bem difícil, é mito. Ou a carne é boa ou a carne é ruim. Mas assim, para a gente saber a olho nu se a carne é boa, na hora que o açougueiro for cortar, você pede para ele apertar a carne. Se o dedo dele assim entrar e a carne ficar com um buraquinho, a carne é macia. Se você apertar e voltar, pode ter certeza que ela é dura. Quer dizer que se continuar o buraquinho lá que você apertou e ficar o buraquinho, isso, é porque a carne é macia. É macia. Se ela voltar... Voltar, ela é dura. Ah, é? É a mesma coisa. Apertando a gente. Aqui, volta, né? E por sinal, a carne é a mesma coisa. Não deixa de ser um músculo. Sim. Só que ela, sendo macia, ela... E aquela história de que, por exemplo, a picanha, por exemplo, né? Muita gente fala que é impossível ter uma picanha de mais de 1 quilo ou 1 quilo e pouco. Isso é mito ou é verdade? Isso é mito. A picanha ela pode ter até 2 quilos. Depende do tamanho do boi. Sim. Se tem um boi de 1 tonelada, provavelmente uma picanha vai ter 2,2 kg. Então, a continuidade da picanha, o que é? É o colchão duro. Colchão duro. Colchão duro. Quer dizer, então não é colchão duro que está vindo com a picanha, não. Não. Pode ser só picanha mesmo. Pode ser só picanha, porque assim, a gente tira a picanha na terceira veia, só que ela fica muito grande. O que é a terceira veia? Terceira veia é onde está o colchão duro, onde o colchão duro acaba. Então ela tem o colchão duro, desculpa, para fazer a explicação aqui. Fica difícil, né? Fica difícil, mas é como se fosse o nosso dedo. A gente tem as 3 falanges, né? É a mesma coisa, aí aqui começa a picanha na palma da mão. Sim. E para cima é o colchão duro. Entendi. A gente separa ela desse jeito. Só que ela fica, às vezes, muito grande. O que a gente faz? A gente vai diminuindo ela até chegar a um peso padrão, de mais ou menos 1,5 kg. Que é normalmente aceito pela sociedade. Aceito. Que o pessoal acha que é o correto. Que é o correto. Porque eu já vi várias vezes essa ideia de que
muito mais que 1 quilo seria, mas então é mito, né? Há possibilidade. É mito, pode ter sim. Bacana, Júnior. Vamos dar um pequeno intervalo agora, Júnior, contando um pouquinho mais do segundo bloco sobre a vida empreendedora do Júnior, entrando agora realmente na parte dele. Até agora a gente contou muito mais do que ele ajudou no pai dele e essa experiência. Mas você vai volta com a gente no segundo bloco. Até mais.